Quando a doença se abate e dilacera o corpo, tendemos a focalizar a atenção nela e concentrar todos os nossos esforços no sentido de curar-nos. Mas a Bíblia nos revela a raiz de todas as doenças. Aonde vai a doença buscar sua força? Qual é a raiz de todas as doenças? Disse o apóstolo Paulo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:23. Isso nos ensina que a raiz invisível da doença é o pecado. O salário do pecado é a morte. Mediante o pecado, o império da morte, isto é, o diabo, incessantemente alimenta a doença com vigor, retirando a vida mediante intensas doenças e muito sofrimento. O diabo vem tentando continuamente roubar, matar e destruir os seres humanos, fazendo uso dessa arma terrível, o pecado. Então, a cura da doença deve ser encontrada não apenas na cura do corpo, mas também na cura do espírito. Nosso corpo pode movimentar-se por aí, graças ao espírito que nele habita. Se nosso espírito deixar nosso corpo, então não podemos viver. Não importa quão robusto seja o corpo, se o espírito deixá-lo, o corpo para de funcionar e começa a apodrecer. Quando Jesus foi a Galiléia, o chefe da sinagoga, Jairo, inclinou-se aos pés de Jesus e rogou-lhe para que fosse à sua casa, pois sua única filha estava à morte. Todos choraram. Subitamente, ouviu-se um lamento mais forte. A menina acabara de morrer. Todavia Jesus foi à casa, tomou a morta pela mão e chamou: menina, levanta-te. O espírito dela voltou, e ela se levantou de imediato. Lucas 8:55. Assim é que o espírito assume o controle da vida do corpo. Foi por isso que o rei Salomão disse: o espírito do homem o sustenta na enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Provérbios 18:14. Disse ele ainda: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Provérbios 17:22. Sim, o espírito do homem controla a vida do corpo, e o corpo se movimenta enquanto o espírito estiver vivo. Se o espírito de uma pessoa estiver sobre o controle da morte por causa do pecado, não seria porventura natural que o diabo, que possui o poder da morte, ocasionasse livremente a destruição dessa pessoa? Um corpo humano verdadeiramente sadio é aquele cujo espírito foi vivificado mediante a salvação e que se libertou do poder da morte, estando cheio da vida que vem de cima. Agora, porém, voltemos de novo nossa atenção para o problema da doença. A própria doença tem vitalidade. Ela se instala, se movimenta, estende seu domínio, toma conta da vida do corpo e, finalmente, o destrói. Trata-se de algo com o que o ser humano não nasceu. Ao vir à luz, a doença visível recebe sua força e alimento da parte do maligno, que é invisível, o diabo, detentor do poder da morte. O diabo é quem dá ajuda a qualquer elemento destrutivo. Assim como qualquer corpo sem o espírito está morto, assim a doença sem o diabo
está morta. A doença recebe vitalidade da mão do diabo. Quando o espírito do diabo abandona a doença, esta se desintegra. É por isso que a Bíblia declara: Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. A provisão de vitalidade vinda do diabo estava por trás de todas as doenças que Jesus eliminou. Por isso, quando Jesus expulsava um espírito demoníaco, a força da doença era cortada. O corpo ferido e torturado pela doença começava a receber a provisão de vida e saúde de Jesus e ficava completamente curado. Algumas pessoas podem perguntar: as doenças vêm de germes, de mau funcionamento de órgãos, de efeitos cognitivos, não vêm? Como podemos afirmar que as doenças vêm do espírito do diabo? Pois aqui está um exemplo claro. A vida de um ser humano passou a existir quando as sementes da vida de seus pais se uniram. Então, de onde vêm as sementes da vida? Vem de Deus. Quando Deus lhes tira a vida, todos os corpos humanos ficam imediatamente sujeitos à putrefação. Quem provê capacidade de destruição contínua a todos os tipos de germes, que são sementes das doenças, não é outra pessoa, senão o diabo. A principal função da doença, seja qual for sua origem física, é destruir o corpo. A doença é resultado do pecado. E o diabo, que é a personificação do pecado, assume o controle do poder de morte. Quando uma pessoa deseja ser curada de sua doença física, primeiro, deve confessar seus pecados. O pecado é a arma número 1 do diabo, sua arma principal. Lembre-se de que aquela pessoa invisível, maligna, o diabo, detém o poder de morte. Se alguém quer libertar-se de sua doença, deve primeiro confessar seus pecados e crer em Jesus. A seguir, as forças do diabo abandonarão essa pessoa. Quando a pessoa ora em nome do Senhor Jesus, o diabo foge dela, e a vida do Senhor Jesus começa a operar em seu corpo. Assim como um corpo sem o espírito está morto, assim também a doença sem o espírito do diabo está morta. Quando o diabo está afastado, os germes morrem de fome, os órgãos são restaurados e a doença se desintegra. Meus irmãos e irmãs, Deus não abandonou a humanidade. O homem é que se rebelou contra Deus e o abandonou. Visto que Deus é um Deus de justiça, era necessário que ele estabelecesse julgamento sobre o pecado. Mas, todavia, Deus também é Deus de amor. Ele se entristeceu por causa do pecado do ser humano e também por ter de puni-lo. Foi por isso que ele providenciou uma forma de livramento. A doença, a morte, a maldição e a dor sobrevieram à humanidade por causa da rebelião contra Deus e porque o homem passou a comungar com o diabo. O ser humano recusou o chamado, a exortação e o amor de Deus e não atendeu ao Senhor. Assim, foi que Deus permitiu que o ser humano prosseguisse em seu caminho errado como um desertor. A Bíblia descreve esse fato dizendo que os seres humanos receberam em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. Tal fato está muito bem explicado no capítulo 28 de Deuteronômio. Desde que o ser humano rebelou-se contra Deus, desobediente à sua lei,
a criatura recebeu a devida penalidade, uma das quais é a enfermidade, as terríveis doenças. O diabo sempre vem para roubar, matar e destruir. Ele é responsável pelas maldições do pecado, inclusive as doenças e a morte. Por causa de sua graça e misericórdia, Deus concede o mesmo sol e a mesma chuva, tanto ao homem incrédulo quanto aos que o amam e o servem. Não houvesse Deus bloqueado a obra do diabo, o mundo atual já teria sido destruído pelo maligno. Mas, todavia, Deus mostrou sua bondade e misericórdia e nos deu uma oportunidade de arrependimento e de restauração em Cristo. Se não houvéssemos recebido tal oportunidade, todos nós estaríamos completamente destruídos já há muito tempo. Então, vamos dar uma nova olhada às doenças, as quais, como dissemos, foram trazidas sob a forma de maldição e penalidade sobre o gênero humano em rebelião contra Deus. Recaíram sobre as pessoas que deixaram de acatar suas leis. Tais leis estão explícitas em Deuteronômio. O Senhor te enviará a praga, a confusão e a ameaça em tudo o que empreenderes, até seres destruídos, e repentinamente pereceres por causa da maldade das tuas obras, pelas quais me deixaste. O Senhor fará que a pestilência te pegue a ti, até que te consuma a terra a que passas a possuir. O Senhor te ferirá com a tísica e com a febre, com a inflamação, com o calor ardente, com a secura, com o crestamento e com a ferrugem, e isto te perseguirá até que pereças. Deuteronômio 28, 20 ao 22. O Senhor te ferirá com as úlceras do Egito, com tumores, com sarna e com prunido, de que não possas curar-te. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com pasmo de coração. Deuteronômio 28. O Senhor te ferirá os joelhos e as pernas com tumores malignos incuráveis, desde a planta do teu pé até o alto da tua cabeça. Fará voltar contra ti todos os males do Egito, de que tiveste temor, e eles se apegarão a ti. O Senhor também fará vir sobre ti toda a enfermidade e toda a praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Que afirmativas horrendas! Que maldições terríveis! Essa é a maldição da lei, que sobreveio aos que se rebelaram contra o Senhor e viveram de acordo com sua luxúria. Esse fenômeno ocorre por toda parte do mundo inteiro hoje. Entretanto, a despeito disso, as pessoas não se arrependem. Como é abominável a dureza do coração humano! Todos os hospitais estão lotados de pessoas doentes e o número de pacientes aumenta com o passar do tempo. Isto é prova de que nem um tio sequer da palavra de Deus, a Bíblia, está errado. Anteriormente, nós vimos que a doença ela vem do diabo. Agora, veremos que a doença é maldição permitida por Deus. E como parece contraditória essa declaração, todavia nela não existe contradição. Podemos compreendê-la com perfeição se lermos adequadamente a palavra de Deus. Com respeito ao ministério de cura de Jesus aos enfermos, assim se pronunciou Pedro. Como Deus também ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Atos 10, 38. Neste versículo, vemos com clareza que as doenças vêm da opressão do diabo, mas a raiz dessa opressão
estava no fato de que as pessoas terem violado, em primeiro lugar, a lei de Deus e, por isso, tornaram-se corruptas. Deus as amaldiçoou, de modo que passaram a ser opressas por enfermidades vindas do diabo. Deus as entregou nas mãos do diabo por causa do pecado. O livro de Jó esclarece esse ponto. Disse o Senhor a Satanás: pois bem, ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Jó 2:6. No versículo seguinte, vemos o resultado disso. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de chagas malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó 2:7. A doença foi atirada sobre Jó, como resultado do ferrão e da opressão do diabo. Todos os homens foram colocados em suas mãos, por causa de suas transgressões da lei de Deus, como o declara o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Hoje, todos os seres humanos estão sob o poder do diabo. Todos estão sujeitos aos ataques de doenças. A razão por que não podemos subjugar uma doença por meio de tratamento médico apenas é que quando uma doença recebe tratamento que dá bom resultado, o diabo traz outra enfermidade. Que haveremos de fazer então? É impossível que nos livremos das doenças de modo completo antes de sermos libertos da maldição da lei, pois um dos aspectos dessa maldição chama-se doença. Todavia, diz a Bíblia que somos justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3:24. Diz ainda, Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Esses versículos nos falam do grande amor que Deus tem por nós, e podemos entendê-lo muito bem. Deus, de acordo com sua justiça, permitiu que a humanidade ficasse sob o poder do diabo, por causa da violação de sua lei. O resultado foi que a humanidade recebeu o castigo, o ferrão da doença. Deus também é um Deus de amor, e através de seu amor, ele preparou um meio de redenção para o ser humano perdido em seu pecado e suas consequências. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, sob a forma de carne humana, e atirou sobre Jesus a maldição que pesava sobre nós. Jesus aceitou de boa vontade, prontamente, a penalidade de nossos pecados e pagou-a. Recebeu a culpa da desobediência do mundo todo, para que você e eu pudéssemos ser libertos da maldição do pecado. As enfermidades são apenas uma das muitas manifestações da maldição da lei. Todos que verdadeiramente confessam seus pecados e recebem perdão, mediante o poder do Senhor Jesus Cristo, recebem a salvação e, ao recebê-la, libertam-se de modo sobrenatural da maldição da doença. A pessoa que é nascida de novo também é liberta das algemas de todas as enfermidades futuras, conforme está declarado na Bíblia. O Pai nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, Colossenses 1:13. Devemos acreditar nisso. Hoje, muitos cristãos creem em Jesus e recebem perdão de seus pecados, mas prosseguem no cativeiro da doença. É porque não entendem completamente esta verdade, pelo que o diabo toma vantagem de sua ignorância. Noutras palavras, tais crentes estão sob a opressão do diabo, ignorantemente. Perguntam alguns:
Por que é que Deus não cura as pessoas imediatamente, depois de terem elas nascido de novo? Temos aí apenas uma queixa. A Bíblia nos exorta a que façamos nossa tarefa. Os crentes nascidos de novo têm a responsabilidade de providenciar a cura para si próprios, ao agir em obediência às instruções dadas aos crentes na palavra de Deus. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro 5, 8 e 9. Deus quer que você saiba que pode resistir ao diabo e que o inimigo fugirá de você, porque Jesus quebrou o poder dele sobre os redimidos mediante sua morte na cruz. Deus honrará sua palavra para cumpri-la quando você agir baseado nela. A Bíblia ordena aos crentes que, quando se virem atacados de doenças, em primeiro lugar, procurem a solução para seus problemas espirituais, em vez de correr à farmácia atrás de remédios. Às vezes, nossa doença pode ser o resultado de termos pecado contra nosso irmão. Nesse caso, ensina-nos a Bíblia: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Tiago 5,16. Quando nós, crentes, ficamos doentes, devemos ir a Apocalipse 2,5. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Devemos orar uns pelos outros e resistir resolutamente ao diabo. Assim, nossa saúde será restaurada e o diabo irá embora. A pior doença de todas é a que acomete nosso espírito. Ao reconhecer que Jesus adquiriu cura para a pessoa total, não devemos buscar a cura só para o corpo. Devemos confessar nossos pecados diante do Deus Todo-Poderoso, que mantém sob seu controle os céus e a terra, e receber purificação total pelo sangue precioso de Cristo. Ao confessar todos os nossos pecados, inclusive os do Espírito, podemos libertar-nos da maldição da lei. Poderemos então experimentar a verdadeira saúde, livres das amarras das doenças. Que bênção saber que podemos receber cura para o corpo e para o espírito, em nome de Jesus. Meus irmãos e irmãs, Deus abençoe a vida de cada um. Você que ouviu aqui esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Nos vemos nos próximos vídeos. Amém!